Bom dia, Abba, Pai. Bom dia, Senhor Jesus. Bom dia, Espírito Santo de Deus. Eis que chegamos para mais uma live da presença. A nossa live de número 188. Pai, nessa manhã, nós queremos começar a live mais uma vez te agradecendo. Te agradecendo pelo teu amor, te agradecendo pela tua fidelidade, te agradecendo pelo teu suporte, te agradecendo pelo teu socorro, te agradecendo pelas tuas mãos fortes, te agradecendo pelo teu consolo, te agradecendo pelo fôlego de vida, te agradecendo pela nossa casa, pela nossa família, pela nossa comida, pelos nossos amigos, pelos nossos irmãos. Eu quero começar, Pai, essa live hoje te rendendo mesmo total gratidão ao Senhor, rendendo total dependência ao Senhor. Pai, nós queremos declarar nessa manhã que nós somos totalmente dependentes de Ti. Nós dependemos de Ti, Pai, até para o ar que nós respiramos. Nós dependemos de Ti para viver. Nós dependemos de Ti para respirar. Nós dependemos de Ti para caminhar. Nós dependemos de Ti, Pai, para abrirmos os nossos olhos todos os dias. Pai, como nós somos, Paizinho, totalmente rendidos e dependentes a Ti. Pai, queremos nessa manhã te render louvores, glória, adoração e exaltação. Queremos nessa manhã, Pai, te rendermos mesmo, Paizinho, a nossa total rendição a Ti, dizermos, Pai, nós precisamos de Ti. Nós necessitamos de Ti. Sem Ti nós não somos nada, sem Ti nós não somos ninguém, sem Ti nós não chegamos aonde precisamos chegar. Pai, nós também queremos nessa manhã entregar o nosso coração diante do Teu altar. Pai, nós entregamos o nosso coração, a nossa mente, os nossos olhos, a nossa alma, o nosso espírito, a nossa vida, o nosso corpo. Nós nos entregamos totalmente, Pai, diante do Senhor. E te pedimos, Pai, trata o nosso coração, trata a nossa alma, trata a nossa mente. Tira da nossa mente, Paizinho, tudo que não vem de Ti. Tira dos nossos olhos as escamas, as traves. Nos dá, Pai, uma mente segundo a mente de Cristo. Nos dá uma visão segundo a visão de Cristo. Pai, lava a nossa boca, Senhor, de todo o pecado da fofoca, de todo o pecado da maledicência. Pai, de todo o pecado, Senhor, que sai, de todo o veneno mortífero que sai das nossas bocas, Pai. Pai, nos dá uma boca segundo a Tua boca. Toca na nossa boca como uma brasa viva nessa manhã, Pai. Nos unge, Senhor, unge a nossa boca para proclamarmos as boas novas, para proclamarmos o Evangelho. Unge mesmo, Senhor, as nossas bocas em nome de Jesus. Pai, eu quero também, Senhor, pedir que o Senhor venha lavar e limpar os nossos ouvidos. Pai, são tantos ruídos no mundo, são tantas vozes, são tantos pensamentos. Mas, Pai, em nome de Jesus, lava os nossos ouvidos, Pai. Torna os nossos ouvidos sensíveis para ouvir a Tua voz, somente a Tua voz. Pai, lava o nosso coração. Tira do nosso coração todo sentimento errado, Pai. Todo sentimento de depressão, de tristeza, de angústia. Oh, Paizinho, nós queremos de aflição, toda aflição da alma, Pai. Toda tristeza que está aqui dentro do nosso coração, arranca, Pai. Lava o nosso coração, Paizinho. Lava o nosso coração, alinha o nosso coração ao Teu coração. Queremos ter um coração alinhado ao Teu, queremos ter um caráter alinhado ao Teu, queremos ter os nossos sonhos alinhados ao Teu, queremos ter a nossa vontade alinhada à Tua, queremos ter a nossa vida alinhada à Tua vida, Pai. Ó Espírito Santo, lava-nos do alto da nossa cabeça até a planta dos nossos pés, Pai. Espírito Santo de Deus, nós queremos também te pedir perdão. Queremos te pedir perdão por todos os nossos erros, por todas as nossas falhas, por todas as nossas iniquidades. Ó Paizinho, que o sangue de Jesus, que foi derramado na cruz do Calvário, e que é suficiente para nos limpar e nos purificar. Nós invocamos esse sangue agora, Pai. Invocamos o sangue de Jesus para vir nos limpar, para vir nos lavar, para vir nos transformar, Pai. Para vir nos transformar, Paizinho, de dentro para fora. Ô Espírito Santo, nessa manhã eu quero mais uma vez entregar a minha vida diante do Teu altar, Pai. Como Tua filha,
como tua serva. E eu quero te pedir, Espírito Santo de Deus, que a minha carne venha diminuir, que a minha carne venha ser lançada ao pó e que o teu Espírito Santo cresça. Sim, Paizinho, nós precisamos do teu Espírito Santo nessa live. Pai, mais um dia nós te convidamos, Paizinho. Essa live é tua. Nós estamos aqui para ouvirmos a tua voz. Nós estamos aqui para aprendermos mais de ti. Nós estamos aqui, Pai, para descobrirmos os segredos mais ocultos e mais profundos. Os tesouros mais ocultos, Pai, do Senhor, que estão todos aqui na palavra de Deus. Então vem, Espírito Santo, fala conosco. Nos exorta, nos ensina, revela a ti para cada um de nós. Pai, revela a tua presença para cada um de nós. Revela a tua glória para cada um de nós. Nós queremos mais do Senhor. Nós queremos ir mais profundo no Senhor. Nós sabemos que o Senhor tem um lugar mais profundo para cada um de nós. Nós sabemos que o Senhor tem um outro nível para cada um de nós. Nós sabemos que existe uma mudança de nível para a gente nesse mês de novembro, Pai. Então fala conosco, Paizinho. Pai, em nome de Jesus, que a minha carne venha diminuir, Paizinho. Que o teu espírito venha crescer nessa live, Pai. Que a minha mente seja a tua mente. Que os meus olhos sejam os teus olhos. Que os meus ouvidos sejam os teus ouvidos. Que a minha boca seja a tua boca. E que não saia uma vírgula. Uma vírgula, não é nenhuma palavra, Senhor. É nenhuma vírgula da minha boca que não venha totalmente do Senhor. E nós sempre te daremos, Pai, honra, glória, louvor, adoração e exaltação. Prepara o nosso coração, Paizinho, como uma terra fértil. Uma terra que vai produzir frutos a 30, a 60 e a 100 por um. É o que nós oramos e te agradecemos. No nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Santo Espírito de Deus. Amém. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, família da Live da Presença. Agora são 5 horas e 19 minutos, dia 12 de novembro de 2021, sexta-feira, ô glória! Chegamos em mais uma sexta-feira, em mais uma Live da Presença, a nossa live de número 188. E eu quero desejar que hoje seja a melhor sexta-feira da sua vida, que hoje seja o melhor dia da sua vida e que hoje seja o dia que você vai sentir de uma maneira única e profunda a presença do Espírito Santo. Que ele venha como nunca veio antes, que ele venha como nunca veio antes, em nome de Jesus. Bom dia, Cibele, bom dia, Patrícia Luiz, bom dia, Francisca, bom dia, Arlete. Arlete, você tá no hospital, né, minha amada? Gente, a Arlete vai fazer uma cirurgia hoje, é uma cirurgia simples, mas nós oramos, Arlete, e consagramos esse hospital onde você está e clamamos ao Espírito Santo, Arlete, que o Espírito Santo seja o guia dessa cirurgia, que não seja médico te operando, Arlete, mas que seja o próprio Jesus, que seja o próprio Jesus, que é o médico dos médicos, operando você em nome de Jesus. Os anjos do Senhor já estão acampados nesse hospital, Arlete, e tudo sairá de acordo com a vontade de Deus em nome de Jesus. Bom dia, Toninho, bom dia, Miriam, bom dia, Francisca, bom dia, Patrícia Luiz, bom dia, Carlinha Fernandes, bom dia, Clóvis, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, Selminha. Bom dia de A a Z, para eu não esquecer de ninguém. Bom dia de 0 a 100, para eu não esquecer de ninguém. Bom dia, Vitória. Bom dia, Simone. Hoje a Vi tá no Vivi Santos. Bom dia, Patrícia Luiz. Bom dia, bom dia, bom dia, Cris. Bom dia, Selminha. Bom dia, Évila. Bom dia, Gene. Bom dia. Eu vou pedir para vocês compartilharem a live. Vamos compartilhar a live, meu povo? Vocês me ajudam, por favor? É só você clicar nessa setinha aqui, ó, e você compartilhar. Você compartilhar a live com o maior número de pessoas que você puder. Pelo Instagram, você consegue compartilhar com 50 pessoas. Então, gente, você pode ser uma pessoa abundante. Você pode ser uma pessoa próspera. Para que você vai compartilhar com 3 se você pode compartilhar com 50? Para que você vai compartilhar apenas com 10 se você pode compartilhar com 50 pessoas? Então, em nome de Jesus, seja próspero, seja abundante. Deixa Deus te usar. Clica nessa setinha aí e você vai compartilhando. Compartilha com seus amigos, seus vizinhos, seus colegas, com seus conhecidos, com aqueles que não são tão conhecidos ainda. Mas você compartilha, vai compartilhando, meu povo.
Vai compartilhando. Enquanto vocês compartilham, eu vou colocar o tema da live aqui. 188/270. Fernanda Moraes, obrigada, minha amada, pelos coraçãozinhos. Abundante, transbordante, rapidamente. Ai, gente, vocês são os melhores, viu? Vamos lá, já estou terminando aqui. Prontinho. Bom dia, Raquel. Fixei o comentário. Uau, isso mesmo. Compartilhe os aviõezinhos e dá muitos coraçõezinhos. Olha, até rimou. Compartilhe os aviõezinhos e dê muitos coraçõezinhos, porque é tudo 0800zinho. É tudo 0800, meu povo. É de graça, é de grátis. É na faixa. Fazer como minha irmã fala, é na faixa. Gente, o tema da nossa live hoje é: a fidelidade me aproximou. Como assim, Patrícia? A fidelidade me aproximou. Vamos lá. Vocês concordam comigo? Olha como Deus é lindo, gente. Cada dia que eu conheço mais de Deus, eu me surpreendo mais com Ele. Gente, a cada dia, a cada milésimo de segundo que eu conheço mais de Deus, eu me surpreendo cada vez mais com o amor dEle, com a bondade dEle, com a fidelidade dEle. Gente, Deus é Deus. Deus é algo assim, ó, Deus é de outro nível, sabe? Deus é de outra profundidade. Deus, sabe aquele ditado que o povo fala assim: ah, isso aqui é, como é que fala, gente? É vinho de outra pipa, sabe? Deus é vinho de outra pipa, gente. Porque Deus é Deus. Eu fico impressionada, gente, assim, com Deus. Não tem como eu me acostumar com as coisas de Deus, sabe? Porque sabe o que eu fiquei, desde ontem eu fiquei meditando? É assim, ó, a infidelidade no mundo, presta atenção, a infidelidade é o que nos afasta das pessoas. A infidelidade nos afasta das pessoas. Você já passou aquelas experiências assim, gente, que, por exemplo, tá? Pode ser um esposo, uma esposa, um sócio, um amigo, pode ser qualquer um, é só um exemplo, tá? Um esposo que traiu a sua esposa. E ali a esposa até perdoou a traição, mas nunca mais a esposa quis estar perto daquele marido. Por quê? Porque ela sofreu uma traição, porque ela foi magoada, porque ela perdeu a confiança, porque ela perdeu o encanto pelaquela pessoa. E aí nunca mais aquela esposa quis estar perto daquele marido. Por quê? Porque houve uma infidelidade, tá? Isso acontece também muito com as amizades, né? Um amigo que é infiel a outro amigo, e aí esse amigo que recebeu a infidelidade, né? Tem aquilo como uma traição muito grande e simplesmente nunca mais quer ser amigo daquela pessoa, nunca mais quer falar. Muitas vezes um sócio, você tem uma sociedade e aí o seu sócio é infiel, ele te rouba, por exemplo. E aí nunca mais, você desfaz a sociedade e aí perde a sociedade, perde os amigos, perde tudo. Por quê? Por causa da infidelidade. Só que Deus é tão lindo, gente, que assim, mesmo nós, homens, seres humanos, sendo infiéis, Deus não nos abandonou. Deus não nos abandonou. E mesmo nós sendo infiéis, a fidelidade de Deus nos aproximou dele, mesmo nós sendo infiéis. Olha que coisa profunda isso, gente. Eu estava meditando ontem em Gênesis, na história de Adão e Eva, né? No contexto de Adão e Eva. Adão e Eva, eles pecaram no Jardim do Éden. E o pecado de Eva e de Adão também foi um pecado de infidelidade. Também foi um pecado de infidelidade, porque se você parar para pensar, Deus criou o homem, Deus criou lá Adão e Eva,
criou todas as coisas, criou o jardim do Éden, criou tudo, gente. O que é fidelidade? Fidelidade é quando você confia em algo ou em alguém. Fidelidade é um ato de confiança. E aí Deus confiou em Adão e Eva, tá? Presta atenção. Deus confiou em Adão e Eva para que Adão e Eva cuidassem do jardim do Éden. E Deus deu uma ordem para Adão e Eva. Olha, vocês podem comer de todos os frutos, mas esse aqui, a árvore do conhecimento do bem e do mal, esse vocês não podem comer. E aí, o que Adão e Eva fez lá? Foi lá. E Adão quebrou a confiança de Deus. Adão e Eva foram lá e o quê? E comeram justamente do fruto que Deus disse que não era para comer. Então, o pecado de Adão e Eva foi um pecado de desobediência, foi um pecado de ingratidão, mas também foi um pecado do quê? De infidelidade. Só que mesmo assim, nem o pecado de infidelidade, de desobediência de Adão e de Eva fez com que Deus desistisse de Adão e de Eva. Por quê? Porque Deus já tinha um plano de salvação para a humanidade. Deus já tinha um plano de salvação para a humanidade. Então, assim, mesmo nós sendo infiéis, quando você é infiel, as pessoas normalmente não querem conta com você. Elas não querem saber de você de jeito, maneira nenhuma. Gente, eu conheço pessoas que sofreram traições, que nunca mais quiseram ver a cor do cabelo da pessoa. Mas nunca mais. Sumiu, desapareceu, tomou Doril, sumiu. Sabe aquele ditado, tomou Doril, a dor sumiu? Essas pessoas sofreram uma traição e sumiram. Desapareceram para sempre. Mas Deus, gente, Deus ele é tão fiel. Deus ele é tão fiel que mesmo quando nós somos infiéis, Ele não se afasta de nós. Ele não desiste de nós. Ele está sempre disposto a nos perdoar e nos dar uma nova chance, nos dá uma segunda chance. E aí, gente, o mundo estava lá, perdido no pecado, perdido na prostituição, perdido na idolatria, perdido no pecado do orgulho. O mundo estava, se você ler, gente, a história do povo com Deus, você vai ver todas as oportunidades que Deus vai dando para o homem. Teve lá o pecado de Adão e Eva, aí teve Sodoma e Gomorra, aí teve o dilúvio, teve tantos episódios na Bíblia, gente, tantos episódios, que você vê o quê? O ser humano atolado no pecado, o ser humano atolado nas trevas, o ser humano atolado na lama. Gente, Deus teria motivo suficiente para nunca mais querer saber da nossa existência. Deus, olha só, se o seu marido ou a sua esposa muitas vezes, ou o marido ou a esposa muitas vezes, por uma traição, um outro já não quer nunca mais olhar nos olhos da pessoa, não quer nunca mais ver a pessoa. Agora eu pergunto para vocês, imagina Deus com todos os nossos pecados, com todos os nossos erros, com todas as nossas iniquidades, com todas as nossas transgressões. Aí eu pergunto para vocês, Deus teria ou não teria motivo suficiente para nunca mais querer saber da gente? Teria, gente. Ele teria. Ele teria motivos mais do que suficientes para nunca mais ele querer saber da nossa existência. Mas Deus não é homem. Deus não desiste de mim e de você. E assim, gente, presta atenção. Não foi a nossa infidelidade que nos aproximou de Deus, não. A nossa infidelidade, na maioria das vezes, nos afasta de Deus. Mas a fidelidade dele nos aproxima dele novamente. Presta bem atenção. Não é a nossa infidelidade que nos aproxima de Deus, não. A nossa infidelidade nos afasta de Deus. Mas a fidelidade de Deus nos aproxima dele de novo. Gente, ontem eu estava meditando muito no que Jesus fez por nós. Na fidelidade de Deus com relação à morte de Jesus na cruz do Calvário. Gente, nós não merecíamos. Não. Nós não merecíamos a morte de Jesus de cruz. Nós não merecíamos o Espírito Santo. Nós não merecíamos nada. Nós sabe o que nós merecíamos? O fogo do inferno.
Gente, é duro de falar? Mas é exatamente isso que nós merecíamos. Nós merecíamos o inferno, o fogo do inferno. Mas a fidelidade de Deus é tão grande, é tão extraordinária, é tão sobrenatural, que a fidelidade de Deus nos resgatou das trevas. A fidelidade de Deus, Jesus não morreu na cruz porque nós merecíamos. Não, Jesus morreu na cruz porque Deus nos ama e porque Deus é fiel a nós. Então deixa eu te dizer uma coisa nessa manhã. Eu não sei qual foi o seu pecado. Eu não sei qual foi o seu pior pecado. Eu não sei o que você fez ontem. Talvez ontem você bebeu. Talvez ontem você fumou. Talvez ontem você fofocou. Talvez ontem você criou raiva de alguém. Talvez ontem você criou mágoa no seu coração de alguém. Talvez ontem você quis pegar a cabeça de alguém e bater na parede. Talvez você já tenha sofrido muitas traições, muitas decepções, muitas angústias. E talvez você esteja com o seu coração hoje tão triste, tão deprimido. Mas Jesus tem um plano de salvação para minha vida e para sua vida. Jesus tem um plano de resgate para minha vida e para sua vida. A fidelidade dele nos resgata. A Bíblia diz que ele é aquele que nos resgata das trevas, da lama, do pecado, da prostituição, da masturbação, do vício, da droga, da prostituição, do vício da bebida, do alcoolismo. Ele te resgata de onde você estiver. A fidelidade dele, o amor dele, a graça dele te resgata de onde você estiver e te transporta para o seu reino, da sua maravilhosa luz. Então, hoje é dia de você se render à fidelidade de Deus. Hoje não é dia de você olhar para a sua infidelidade, não. Deus não quer que você olhe para a sua infidelidade. Deus quer que você se arrependa da sua infidelidade. Não é para você olhar para a sua infidelidade, se apegar à sua infidelidade e querer viver na infidelidade. Não. Deus quer que você se arrependa da sua infidelidade e que você abrace, que você agarre, que você se apegue de uma vez por todas à fidelidade dele. Gente, eu teria aqui vários exemplos da Bíblia de pessoas que foram infiéis, mas que no momento que decidiram se aproximar de Deus, no momento que decidiu abraçar Deus, no momento que decidiu grudar em Deus, nunca mais a vida dessa pessoa foi a mesma. Mas nunca mais. Então, se você olhar lá no Antigo Testamento, por exemplo, você vai ver Davi. Davi foi infiel a Deus, gente. Davi cometeu o pecado de traição. Davi cometeu o pecado de homicídio. Davi cometeu uma série de pecados. Mas Deus mandou Davi se apegar aos pecados dele. Deus mandou Davi se arrepender, prostrar o rosto dele no pó, pedir perdão e se apegar à fidelidade dele. Esses são vários exemplos. Se você ver a história de Pedro, Pedro foi infiel a Jesus. Pedro foi totalmente infiel a Jesus. Gente, Pedro negou Jesus 3 vezes. Fora todas as infidelidades que Pedro já tinha feito, depois de caminhar com Pedro, depois de caminhar 3 anos com Jesus, Pedro ainda foi lá e negou Jesus por 3 vezes. Mas quantas vezes nós não somos Pedros? Quem somos nós para falar mal de Pedro? Se nós também somos infiéis e muitas vezes nós já negamos Jesus, não apenas 3, mas nós já negamos Jesus muito mais do que 3 vezes. Mas hoje eu quero falar com vocês da fidelidade de Jesus com Paulo. Eu preciso, hoje, como a gente está lendo e estudando o livro de Atos, eu quero falar para vocês da fidelidade que aproximou um homem que era um matador de pessoas, um homem que perseguia os cristãos, um homem que não tinha dó nem piedade dos cristãos, mas que esse homem, a fidelidade desse homem, a fidelidade de Deus alcançou esse homem
de uma maneira sobrenatural. Gente, a fidelidade de Deus alcançou Paulo de uma maneira tão linda. Aí, sabe, gente, o que eu fico pensando? Você não tem que comparar pecado, lógico, né? Você não tem que comparar pecado. Mas eu fico pensando assim, sabe? Se a fidelidade de Deus alcançou Paulo, a fidelidade de Deus também vai alcançar a gente. A fidelidade de Deus também alcança a gente todos os dias. Porque se a fidelidade de Deus foi suficiente para alcançar Paulo, tá? Então a fidelidade dele também nos alcança. Ele era exatamente, Paty, ele era um perseguidor sem piedade. Ele era um perseguidor sem piedade nenhuma. Ele não tinha dozinha dos cristãos, não. Se ele tivesse que matar, ele matava. Se ele tivesse que prender, ele prendia. Se ele tivesse que chicotear, ele chicoteava. Paulo não tinha piedade nenhuma. Paulo era mau. Paulo era infiel. Então, mas a fidelidade de Deus. Gente, olha só. Vocês concordam comigo que Deus tinha motivo suficiente para mandar Paulo pro fogo do inferno, pro lago de fogo, assim, rapidamente? Em um segundo. Em um segundo, Deus podia ter matado Paulo e ter mandado Paulo pro lago, direitinho pro lago de fogo. Mas não. A fidelidade de Deus resolveu dar uma outra chance para Paulo. Resolveu mudar a história de Paulo. Resolveu mudar a vida de Paulo. E resolveu deixar um legado para cada um de nós, para que a gente reconheça a fidelidade de Deus. A história de Paulo não é sobre a infidelidade de um homem, não. A história de Paulo é sobre a fidelidade de Deus, é sobre a misericórdia de Deus, é sobre como Deus pode nos alcançar, independente do lamaçal, da treva, independente de onde nós estejamos. Não existe monte tão alto, não existe abismo tão profundo, não existe nenhum lugar que seja tão alto ou tão profundo que a fidelidade de Deus não possa nos alcançar. Que o amor de Deus não possa nos alcançar. Ele nos alcança aonde quer que estejamos. Porque se a fidelidade de Deus alcançou a Paulo, a fidelidade dele também vai nos alcançar. Em nome de Jesus. Eu quero que você abra a sua Bíblia aí comigo. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, que diz o seguinte. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, fala sobre a conversão de Saulo. Diz o seguinte: enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhes carta. Olha só, Paulo era tão atrevido que ele se dirigia aos sumos sacerdotes e pedia-lhe cartas. Para quê? Pediu-lhe cartas para a sinagoga de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudessem levá-los presos para Jerusalém. Presta atenção. Pediu-lhes cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudessem levá-los presos para Jerusalém. Olha só. Olha a intenção do coração de Paulo, gente. Olha a intenção de maldade. Paulo estava indo viajar para Damasco. Mas Paulo, ele já tinha tanta maldade, ele já tinha tanta raiva, ele já tinha tanto ódio dos homens e mulheres que pregavam o evangelho, de homens e mulheres que eram cristãos, que ele já foi na sinagoga, ele já pediu cartas de autorização. E a carta de autorização era o seguinte: se eu encontrar pelo caminho, eu estou indo para Damasco, se eu encontrar pelo caminho qualquer pessoa que seja seguidor de Cristo, eu quero prendê-los e levá-los presos para Jerusalém. Olha só, a maldade já no coração, já na mente. Paulo se planejava para fazer mal para os cristãos. Ou seja, gente, a maldade estava entranhada no coração de Paulo. A maldade, a ruindade estava entranhada no coração de Paulo. E aí, se você ler, o versículo 3 diz o seguinte: em sua viagem,
quando se aproximava de Damasco. De repente, brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Oh, aleluia! De repente, a luz da fidelidade de Deus brilhou sobre Paulo. De repente, a luz da fidelidade de Deus brilhou sobre Paulo. E olha só, ao redor uma luz vinda do céu. Versículo 4. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que ele dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Olha só. Imagina, Paulo, imagina o susto de Paulo. Paulo acostumado a surpreender as pessoas com a maldade. Presta atenção. Paulo era acostumado a surpreender as pessoas com a maldade, com as trevas, com a prisão e com a morte. Mas Paulo foi surpreendido por Deus pela luz, pela bondade, pelo amor, pela graça e pela fidelidade. Você tem noção disso? Enquanto Paulo surpreendia as pessoas com a treva, com a maldade, com a malignidade, ele foi surpreendido pela vida. Ele estava acostumado a surpreender os outros com a morte, mas Deus surpreendeu ele com a vida. Uma luz, imagina a luz do próprio Jesus. A luz do próprio Jesus encontrou Paulo. E uma voz bradou dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo, Saulo, por que me persegues? Versículo 5. Saulo perguntou: Quem és tu, Senhor? Quem és tu, Senhor? Paulo sabia que era Deus, gente. E porque ele perguntou: Quem és tu, Senhor? Ele não perguntou só quem és tu. Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? Ele respondeu: Eu sou Jesus, a quem você persegue. Meu povo, o próprio Jesus. Não foi um anjo do Senhor que apareceu para Paulo. Foi o próprio Jesus. Ele disse: Eu sou Jesus, a quem você persegue. Aí o que Jesus disse para Paulo? Levante-se, entre na cidade. Alguém lhe dirá o que você deve fazer. Olha só, gente. A fidelidade de Jesus alcançou Paulo. Paulo na pior situação que um ser humano podia estar. O amor de Jesus, a fidelidade de Jesus encontrou Paulo de uma maneira sobrenatural. Então hoje, exatamente, Raquel, foi um tapa sem mão, né? Foi uma lapada santa, como a gente brinca, né? Jesus deu uma lapada santa em Paulo. E aí, gente, se você continuar lendo, o versículo 7 diz o seguinte: Os homens que viajavam com Saulo pararam enmudecidos, ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver. E os homens o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias ele esteve cego, não comeu e nem bebeu. Olha só. O amor que constrange, é isso mesmo, Selminha. Olha só, gente. A luz de Deus alcançou Paulo. A fidelidade de Deus alcançou Paulo, mesmo enquanto Paulo era infiel. Mesmo enquanto Paulo... Então, deixa eu te dizer uma coisa. Talvez Satanás fique querendo colocar acusação na sua cabeça. Ah, porque a fidelidade de Jesus não vai te alcançar. Porque você fez isso, fez aquilo outro. Ei, deixa eu te dizer, não importa o pecado que você cometeu até ontem. A luz de Deus, o próprio Jesus, pode encontrar você hoje do mesmo jeito que encontrou Paulo naquela época, que ainda chamava Saulo. A fidelidade de Deus vai te alcançar, vai te aproximar de Jesus, mesmo você, por enquanto, sendo uma pessoa infiel. Porque você pode ser infiel hoje, mas o Espírito Santo, Deus vai derramar sobre você o Espírito Santo. E o Espírito Santo tem o quê? A virtude da fidelidade. Deus, ele te encontra infiel, mas você não permanece infiel.
Deus, ele pode até te encontrar, te alcançar, você sendo infiel, mas você não permanece infiel na presença de Deus. Porque onde Jesus chega, tudo muda. Onde Jesus chega, tudo muda. Do mesmo jeito, olha Paulo. Olha como era a vida de Paulo. Paulo era completamente infiel. E ele foi transformado. Jesus apareceu para Paulo e foi um divisor de águas. Antes ele era Saulo. Mas depois que Jesus apareceu para ele, ele passou a se tornar Paulo. Porque quando Jesus aparece na nossa vida, a infidelidade sai. Quando Jesus aparece na nossa vida, a treva sai. Quando Jesus aparece na nossa vida, a perseguição sai. Quando Jesus aparece na nossa vida, o ódio, o rancor, a tristeza, a depressão, a angústia, tudo precisa mudar. Porque onde a luz chega, a treva é obrigada a sair. Onde a luz chega, as trevas são obrigadas a sair, em nome de Jesus. E hoje eu profetizo, pelo poder do nome de Jesus, que a luz de Jesus vai te alcançar. Assim como a luz de Jesus, como o amor de Jesus, a fidelidade de Jesus alcançou a Saulo, também vai te alcançar, aonde quer que você esteja. Saulo estava viajando para Damasco. Eu não sei onde você está. Você pode estar na sua casa, você pode estar no seu trabalho, você pode estar numa prisão, você pode estar num hospital. Eu não sei aonde você está, mas eu sei que Deus é onipotente, onipresente, onisciente. E Ele pode te encontrar aonde você estiver. Aonde você estiver, Ele pode te encontrar. Gente, não existe nenhum exemplo maior de fidelidade de Deus do que o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Jesus, ele provou que a fidelidade dele nos alcança quando ele entregou o seu único filho para morrer na cruz por nós, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deixa eu te falar uma coisa, sabe, gente? Muitas vezes nós achamos que por sermos cristãos, nós precisamos perecer. Nós precisamos ter uma vida de derrota, uma vida de sofrimento, uma vida de angústia, uma vida de depressão. Mas isso é uma mentira de Satanás. Isso é uma mentira de Satanás. A Bíblia diz que Jesus morreu na cruz para que todo aquele que nele crê não pereça. Então a grande verdade é que se você crê em Jesus, você não vai ter uma vida de perecimento. Deus entregou, a Bíblia diz assim, Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crer. Talvez o seu problema e o meu problema, talvez nós estejamos perecendo porque nós estamos falhando numa coisa. Nós não estamos crendo. Gente, Deus tem falado tanto comigo, mas Deus tem falado tanto comigo sobre confiança, sobre crença. Nós precisamos acreditar na fidelidade de Deus. Nós precisamos acreditar no amor de Deus. Nós precisamos acreditar que Ele é fiel, que a fidelidade dele dura para sempre, que a fidelidade dele nos alcança, independente dos nossos pecados, independente dos nossos erros, independente das circunstâncias que você esteja vivendo. Ele é fiel e a fidelidade dele nos alcança, o amor dele, a bondade, a graça dele nos alcança. Só que muitas vezes, o que está faltando? Às vezes você fala assim, Patrícia, a Bíblia diz que Jesus morreu na cruz para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, e eu estou perecendo. Se você está perecendo, hoje é dia de você sondar o seu coração e pensar, como está a minha confiança? Como que está a minha confiança? Eu tenho confiado? Eu tenho crido de todo o meu coração? A Bíblia nos ensina, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Será que nós temos crido de todo o nosso coração? Será que nós temos confiado de todo o nosso coração? Ou será que a gente é volátil igual as ondas do mar? Horas você confia, horas você desconfia. Horas você acredita, horas você desacredita. Ora você tem fé, ora você tem dúvida. Será que você não está inconstante igual as ondas do mar e por isso você está perecendo?
Porque a palavra de Deus é viva, gente. A palavra de Deus é clara. A palavra de Deus é verdadeira. Ela é viva, ela é verdadeira e ela é mais cortante, mais penetrante do que uma espada de 2 gumes. Então, muitas vezes nós estamos perecendo e nós estamos colocando a culpa em Jesus. Nós estamos colocando a culpa em Deus, quando na verdade nós estamos perecendo porque nós não estamos crendo. Porque o versículo é claro. Porque Deus amou o mundo, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crer. O segredo está no crer. O segredo está no confiar. Para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Se você tá, se eu estou, se nós estamos perecendo, nós precisamos vigiar o nosso coração. Nós precisamos sondar o nosso coração e ver como está a nossa confiança em Deus. Nós precisamos verificar como está a nossa confiança em Deus. A fidelidade de Deus alcançou Paulo de uma maneira linda, de uma maneira sobrenatural. Se você continuar lendo aqui o capítulo 9 inteiro de Atos, você vai ver que em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. E o Senhor o chamou numa visão. Ananias, eis-me aqui, Senhor. Versículo 10. Versículo 10 diz o seguinte, tá? Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão. Ananias, eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse, vá à casa de Judas, na rua direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão, viu um homem chamado Ananias. Ele está orando. Versículo 12. Numa visão, viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhes as mãos para que voltasse a ver. Olha só. Olha como nós, gente, somos... Presta atenção. Olha como nós somos, muitas vezes, falhos e resistentes à vontade de Deus. Eu vou parar aqui nesse versículo porque eu quero continuar amanhã sobre isso, mas eu quero que você já leia o versículo 13. E você vai meditar nesse versículo 13, onde Ananias disse assim, Versículo 3 diz, respondeu Ananias, Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com a autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Gente, olha como o ser humano é. Você acha que Deus não sabia dos erros de Paulo? Você acha que Deus não sabia de todos os erros que Paulo estava fazendo? Mas Ananias quis contar para Jesus as falhas de Paulo. Gente, quando eu estava lendo isso aqui, mas eu fiquei tão impressionada com isso, porque olha só, Jesus sabia dos pecados de Paulo, mas Jesus escolheu, a fidelidade de Jesus escolheu alcançar Paulo. Aí olha só, Ananias era um homem de Deus, Ananias era um discípulo de Jesus. E quando Jesus aparece numa visão para Ananias e manda Ananias ir até Paulo, orar por ele, impor as mãos nele, para que Paulo volte a enxergar, o que Ananias faz? Ao invés de Ananias dizer, ok, Senhor, estou indo. Não. O que Ananias fala? Senhor, tenho ouvido tanta coisa a respeito desse homem. E é como Ananias dissesse assim, viu? Deus, eu não acredito. Não, o senhor tá de brincadeira comigo, né? Não, para tudo. O senhor quer que eu vá até a casa de um perseguidor, de um matador. O senhor quer que eu vá na casa da... O senhor quer que eu vá encontrar aquele homem... Eu acredito que Ananias pode até ter pensado assim, viu, gente? Ele vai me matar. E Ananias fez questão de dizer assim, ó. Ele chegou aqui, no versículo 14, diz o seguinte. Ele chegou aqui com autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Olha isso. Ao invés de Ananias ouvir a voz de Jesus, obedecer a voz de Jesus e ir fazer o que Jesus mandou, Ananias olhou para as falhas de Paulo, que é o que a gente faz. Mas quantas vezes a gente também não é Ananias, gente? Quantas vezes a gente não é igual a Ananias? Hoje seria isso. Hoje eu acho que a gente olhar pra gente e falar, você tá de brincadeira comigo, né? Para. Não, tá me tirando.
Só pode, né? Só pode. Você só tá de brincadeira comigo, mandando que eu vá até Saulo, aquele matador, aquele perseguidor. Não. Não. Eu vou não. Gente, por muito menos a gente não vai encontrar as pessoas. Por muito menos a gente não quer conta das pessoas. Mas, gente, esse versículo me chamou tanta atenção, mas tanto, porque eu pensei assim, gente, Ananias era nós. Ananias representando nós na Bíblia, entendeu? Meu, agora imagina, Jesus escolheu Ananias. Porque para Jesus escolher Ananias significa que ele era um discípulo do bem, um discípulo honesto, um discípulo obediente, um discípulo que fazia a vontade de Deus. Porque Jesus escolheu Ananias. Jesus apareceu numa visão para Ananias. Mas mesmo assim, Ananias tentou resistir à fidelidade de Jesus. Ananias tentou questionar a fidelidade de Jesus. E deixa eu te dizer uma coisa, não questione a fidelidade de Deus, não. Ele vai encontrar aquela pessoa, deixa eu te dizer uma coisa, a fidelidade de Deus é encontrar aquela pessoa mais improvável da sua casa, aquela pessoa mais improvável da sua família. A fidelidade de Deus pode encontrar todas as pessoas, sabe? Você tem um pai alcoólatra, você tem um marido alcoólatra, você tem um filho nas drogas. Minha amada, deixa eu dizer uma coisa. Deixa eu te dizer uma coisa. A fidelidade de Deus pode encontrar qualquer um da sua família. Não importa a situação que ele esteja. Não importa a situação que ele esteja. Jesus pode encontrar inclusive você. Não importa a situação que você esteja. A fidelidade dele é suficiente para nos transformar. Só que muitas vezes nós questionamos. Muitas vezes nós questionamos a fidelidade de Deus. Gente, me lembra muito o quê? Me lembra Jonas. Jonas, eu para Nínive vou não. Pregar para aquele povo? Pregar para aquele povo pecador? Pregar para aquele povo que é infiel? Vou não. Para Nínive? Não vou. Eu vou para outro lugar. Eu entro na boca da baleia, mas eu não vou para Nínive, não. Eu para Nínive? Foi isso que Jonas fez, gente. Jonas fez igualzinho a Ananias. Jonas não queria ir para Nínive. Jonas preferiu pegar uma viagem, ir para um outro lugar, ser lançado na boca de uma baleia para não fazer aquilo que Deus tinha mandado. Porque Deus queria alcançar o quê? Deus queria alcançar as pessoas de Nínive. As pessoas infiéis de Nínive. Jonas fez a mesma coisa. Senhor, você tá de brincadeira. Você quer me mandar para Nínive? Vou não. Partiu a 1000 e ninguém viu. Gente, Jonas saiu a lá francesa. Jonas saiu a lá francesa, quietinho. Pegou um navio, entrou num barco e partiu a 1000 que ninguém viu. Mas Deus estava vendo. Você pode sair de fininho das pessoas. Você pode sair a lá francesa das pessoas. Mas ninguém escapa dos olhos de Deus, meu povo. Ninguém escapa dos olhos de Deus. Você já foi numa festa que você fala assim, gente, eu vou sair a lá francesa. É você sair de fininho que ninguém nem te vê. Jonas fez isso. Jonas saía de fininho, partiu a 1000 e ninguém viu. Saía lá francesa, entrei no barquinho, e partiu. Mas nada escapa dos olhos de Deus. Nada escapa dos olhos de Deus. E aí a mesma coisa, Ananias queria sair de fininho. Ananias fala, logo eu encontrar Paulo? Ele já tá com carta para me prender, o senhor quer que eu vá lá? Ninguém pode estar te vendo, mas Deus está te vendo. Você pode estar agora na rua, abandonado na rua, dormindo na rua, mas Deus te vê. Sabe, gente, não tem uma vez que eu passe na rua, que eu encontre um morador de rua que eu não faça uma oração. Eu falo, Senhor, em nome de Jesus, que a tua graça alcance essa pessoa. Porque muitas vezes nós passamos pela rua e nós não enxergamos os moradores de rua, mas Deus enxerga. Porque Deus é aquele que enxerga o que o homem não enxerga. Deus enxergou em Paulo algo que nenhum de nós enxergamos. Algo que nenhum de nós enxergaríamos. Deus enxerga no seu esposo alcoólatra algo que você não enxerga. Deus enxerga no seu filho, usuário de droga, algo que você não enxerga. Deus enxerga naquela mulher prostituta. Deus enxergou naquela mulher de Samaria
algo que ninguém mais enxerga. Deus vê a essência. O homem vê a aparência, mas Deus vê a essência. Todo mundo olhou para Davi e ninguém enxergava em Davi um rei, não, gente. Ninguém enxergava em Davi um rei, não. O povo enxergava em Davi um coitadinho, pequenininho, feinho, rejeitadinho, abandonadinho pelo pai, abandonadinho pelos irmãos. Mas Deus enxergou em Davi um rei. E não foi qualquer rei, foi o melhor rei de Israel. Ninguém enxergava José um governador. Não, as pessoas enxergavam ele era como presidiário. Ah, José era chefe do presídio, mas era do presídio. Ah, José era chefe dos carcereiros, mas ele estava no presídio. O fato dele ser chefe dos carcereiros não tirava dele a marca de ser um presidiário. Mas Deus enxergava em José o grande governador do Egito. Então todo mundo, presta atenção, como a nossa visão é, todo mundo enxergava em Paulo um matador e um perseguidor. Mas Jesus enxergava em Paulo o grande profeta, o grande apóstolo, aquele que escreveria metade do Novo Testamento. Aquele que escreveria metade do Novo Testamento. Deus não é que nem homem. Deus não tem a visão de homem. Deus não tem a visão do homem. Deus vê o coração, Deus vê a essência. Então nós precisamos o quê? Confiar. Nós precisamos confiar que a fidelidade dele nos alcança. Nunca duvide do poder de Deus de transformar o caráter de alguém. Nunca duvide do poder de Deus de transformar a vida do teu marido, de transformar a vida do teu filho, de transformar a vida do teu chefe, de transformar a vida do teu irmão, de transformar a vida da tua mãe. Nunca duvide do poder de Deus, do poder da fidelidade de Deus de transformar quem Ele quiser. Se Deus transformou Paulo, gente, se Deus transformou Paulo, Deus não vai transformar um alcoólatra na sua família? Deus não vai transformar um drogado na sua família? Deus não vai transformar um infiel da sua família? Se Deus transformou Paulo, Ele transforma quem Ele quiser, gente. Então, em nome de Jesus, não duvide, mas creia. Creia somente, simplesmente creia. Confie, não resista. Não fique questionando a Deus. Não fique questionando como Ananias. Não, creia. Creia que a fidelidade dele nos aproximou. Por quê? Porque foi através da morte de Jesus, a morte de cruz, que o véu se rasgou. O véu se rasgou e nós agora podemos nos achegar a Jesus. Nós podemos nos aproximar de Jesus. A fidelidade de Jesus nos aproximou, nos aproxima e continuará nos aproximando de Deus. Presta atenção. A fidelidade de Deus nos aproximou, nos aproxima e continuará nos aproximando de Deus. O que nós precisamos fazer? Confiar na sua fidelidade, confiar no seu amor, confiar que o seu amor e a sua fidelidade duram para sempre. Amém? Oh, aleluia! Oh, o louvor de hoje, Deus me deu essa palavra. Ontem, eu terminei de escutar o louvor de ontem, o Meu Abrigo, da Júlia Vitória esqueci, acho que é Raniel, se eu não me engano, esqueci o nome dele. Eu acabei de escutar ontem o Meu Abrigo da Júlia Vitória e entrou esse louvor no automático no YouTube. E quando eu estava escutando esse louvor, foi que Deus foi derramando assim como um download do céu essa palavra de hoje. Entrou o louvor e quando eu estava no louvor, Deus derramou toda essa palavra de hoje como um download do céu. Então o louvor de hoje é Me Aproximou, da Gabriela Rocha. Me aproximou, da Gabriela Rocha. Você vai ver que o louvor me aproximou. É tudo o que nós falamos aqui. Você vai escutar, você escutou em forma de live, o Me Aproximou. Agora você vai escutar, você escutou em forma de pregação, de ministração, o Me Aproximou de Deus. Agora você vai escutar em forma de louvor. Você vai hoje ouvir o louvor Me Aproximou, da Gabriela Rocha. E eu quero que você pare,
que você reflita e que você preste atenção, principalmente porque a Gabi, ela vai ministrando junto com o louvor. Presta atenção, você vai escutar o Me Aproximou e você vai ver que a fidelidade de Deus nos aproximou e nos fez filhos de Deus. Você não é mais servo, você agora é filho. E nenhum pecado te impede de ser filho, porque o sangue de Jesus, que foi derramado na cruz do Calvário, o sacrifício de fidelidade, te alcança nessa manhã. Nem altura, nem as coisas do presente, nem as coisas do passado, nem altura, nem profundidade, nada te separa do amor de Deus que está em Cristo Jesus. O sacrifício dele te faz filho, o sacrifício dele te aproxima de Deus, a fidelidade de Deus com você te aproximou dele, te deu o direito a você ser filho. Você é filho, você não é servo. Você é filho e como filho você tem direito à herança de Deus. E como filho você tem direito a se aproximar do seu pai. Como filho, nenhum pai em sã consciência, nenhum pai espiritualmente bem vai deixar um filho longe. Todo pai quer o seu filho próximo. Todo pai quer o filho nos seus braços. Todo pai quer estar bem próximo dos seus filhos. E Deus escolheu estar perto da gente através da sua fidelidade. A fidelidade dele nos alcançou. A fidelidade dele rasgou o véu. A fidelidade dele nos alcançou de uma maneira sobrenatural. E por isso hoje nós podemos dizer: Abba, Pai. Nós somos herdeiros dele e nós temos acesso a vida eterna, porque ele morreu na cruz, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna e seja feito filho de Deus. Você é filho, você é herdeiro da vida eterna e ele quer estar pertinho de você. Jesus quer estar pertinho de você. O mundo, quando você é infiel, quer você distante, mas Deus, mesmo você na época sendo infiel, ele te aproxima, porque ele sabe que a fidelidade dele é suficiente para te aproximar, para te transformar e para derramar sobre você a unção da fidelidade. O poder dele, o amor dele e a fidelidade dele é suficiente para nos transformar de homens infiéis a homens e mulheres fiéis. Basta o quê? Você apenas confiar. Se você confiar e se entregar, ele é capaz de transformar a sua infidelidade em fidelidade. Ele nos amou primeiro, ele foi fiel primeiro, e porque ele nos amou e porque ele é fiel, a fidelidade dele está sobre as nossas vidas. A marca da fidelidade dele está sobre as nossas vidas, através do Espírito Santo de Deus. Amém? Vamos orar? Louvor de hoje me aproximou da Gabriela Rocha. Agora vamos tirar um print. Vamos tirar um print? Amém? Vamos orar. Pai, eu quero te agradecer, Senhor. Eu quero te agradecer pela tua fidelidade. Eu quero te agradecer, Pai, porque mesmo sendo infiéis, a tua fidelidade nos alcança. A tua fidelidade nos transforma. A tua fidelidade, o poder do Senhor é suficiente para perdoar a nossa infidelidade, para perdoar os nossos pecados, para nos aproximar do Senhor, para nos lavar e nos purificar e para nos transformar em homens e mulheres fiéis. Pai, queremos te pedir perdão por toda a nossa infidelidade. Queremos te pedir perdão, Pai, por todas as vezes que duvidamos do Senhor, por todas as vezes, Pai, que não ouvimos a tua voz, por todas as vezes, Pai, que perseguimos, por todas as vezes que fomos como Paulo, por todas as vezes, Pai, que fomos incrédulos como Tomé, por todas as vezes que te negamos como Pedro, por todas as vezes, Pai, que pecamos como Davi, mas hoje, Senhor, hoje o Senhor veio como nunca veio antes. E hoje, Pai, o Senhor nos ensinou que a tua fidelidade é suficiente para cobrir, lavar e transformar a nossa infidelidade. Porque o Senhor se aproxima de nós sendo infiéis, mas o Senhor não nos deixa permanecer infiéis, porque aonde a tua luz chega, a treva tem que sair. Pai, obrigada por se aproximar de
cada um de nós, mesmo sendo infiéis. E obrigada por derramar em nós a marca da tua fidelidade, que é o Espírito Santo de Deus. Nós te amamos, te adoramos e te glorificamos, Pai. E te agradecemos pela fidelidade do Senhor, pela fidelidade do Senhor nesse propósito, pela fidelidade do Senhor nessa live. Nós te adoramos, te honramos e te exaltamos e te agradecemos. No nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Amém. Receba aí hoje. Receba na sua casa, na sua vida, a fidelidade de Deus. Porque mesmo você sendo infiel, a fidelidade dele vai te alcançar. E a fidelidade dele é suficiente para te transformar, para derramar sobre você a unção e a marca da fidelidade dele. Amém? Um beijo no seu coração, que Deus te abençoe e até amanhã às 5h09, se ele assim nos permitir, em nome de Jesus. Tchau, tchau.